A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite de salvação a todos que estão aí acompanhando esse culto, essa live, para a glória e o louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor possa visitar você aí no seu lar, que o Senhor possa fazer morada aí dentro da sua casa para trazer a salvação e a esperança, pois esta é a grande e boa vontade do Senhor. Que nesta noite nós possamos adorar e celebrar o nome do Senhor. Eu quero aqui ler uma palavra e que você aí na sua casa, os nossos irmãos e aqueles todos que estão acompanhando pelo Facebook, que possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor em o Evangelho de segundo São João, capítulo de número 20, a partir do verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe Jesus, pois, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Que nesta noite, você que está aí na sua casa e os irmãos que estão ouvindo, prestando atenção na mensagem do Senhor, que você possa entender uma coisa nesta noite, que o Senhor, enquanto Ele aparece ali naquele lugar, junto aos discípulos, quando o Senhor aparece, a primeira coisa a dizer ao Senhor foi: a paz seja convosco. E a segunda coisa a dizer, o Senhor disse: recebei o Espírito Santo. Isso significa que diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância, o Senhor disse: a paz seja convosco. O Senhor diz: a paz esteja no seu lar, a paz esteja com você, a paz esteja em você. E o segundo detalhe é: o Espírito Santo esteja sobre você. Que nesta noite você possa ser encorajado, possa ser fortalecido, restaurado, renovado pelo poder da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é que nos garante a esperança, a palavra de Deus é que nos garante a vitória diante de muitas circunstâncias, diante dessas circunstâncias que você está vivendo dentro da sua casa, dentro do seu lar, diante do mundo inteiro que está dizendo: não tem mais jeito, não há esperança. O Senhor diz para você nesta noite, você que está na sua casa: a paz seja convosco, a paz esteja com vocês. Isso significa que o Senhor está no meio da tua igreja, o Senhor está no meio do teu povo para ajudar o seu povo. Vamos orar em nome de Jesus, assim como você está na sua casa. Eleve o teu pensamento, eleve a tua vontade diante de Deus e declare a Ele o quanto Ele é importante, o quanto você precisa dEle, o quanto você necessita do amor de Deus para suportar esse vento, esta tempestade que está aí assolando o mundo inteiro. Em nome de Jesus vamos orar. Grande Deus, poderoso e eterno Pai, toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dado a Ti. Que nesta noite o Senhor venha, Deus, perdoar os nossos pecados, venha perdoar as nossas falhas, venha perdoar, ó Deus, as nossas fraquezas que muitas vezes, ó Deus, nos afasta de Ti.
nos impossibilita de se achegar ao Senhor. Que nesta noite, tudo isso, Pai, e qualquer motivo que venha nos separar do Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. E que nesta noite, nós possamos juntos, unidos, a um só Deus, a um só Senhor, render o melhor louvor, render a melhor adoração, render e entregar a nossa vida como sacrifício vivo diante do teu altar. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha consolar, ó Deus, aqueles que precisam ser consolados. Deus de glória, Deus de poder, visita aquele que está na sua casa, abatido, cansado, desesperado. Senhor, a porta se fechou, o barco, Senhor, está afundando, mas o Senhor, ao aparecer aos discípulos, disse: a paz seja convosco. A presença do Senhor naquele lugar trouxe esperança, a presença do Senhor naquele lugar trouxe alegria, trouxe perseverança. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha trazer perseverança, venha trazer paz, venha trazer, ó Deus, comunhão nos lares necessitados desta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a oportunidade para o grupo de louvor. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor.
Esse próximo hino que nós vamos louvar, ele pede para que o Senhor Jesus acalme a nossa alma. Muitas vezes a nossa alma está aflita na presença do Senhor, ela está cansada, oprimida, preocupada com o que vamos viver daqui para frente, com o que vai acontecer, como que vai ser. Mas o Senhor fala aos nossos corações: aquieta a tua alma, descansa o teu coração no Senhor, porque Ele sabe. Antes mesmo de nós pensarmos, de nós agirmos, o Senhor já sabia. Acalma o teu coração, descansa no Senhor Jesus. Aquieta a tua alma. Porque estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus. Descansa o teu coração no Senhor Jesus. Amém? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir.
largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, vem, vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais um dia, mais uma noite, estamos aqui todos reunidos, né, para celebrarmos o nome do Senhor, mesmo estando distantes um dos outros, mas nós estamos, o nosso desejo, o nosso intuito é celebrar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Você que nos ouve nesta noite, se sinta à vontade para adorar o Rei da Glória, o Senhor de todos os senhores, o nosso Deus. E é com alegria, com satisfação que nós estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor e levar uma mensagem de paz, de esperança, uma mensagem que vai trazer direcionamento para a tua vida, para a tua alma, porque a palavra de Deus, como ela mesmo cita aqui, é lâmpada para os nossos pés, né? Luz para o nosso caminho. Que você possa ser guiado pela palavra de Deus, que você possa encher o teu coração da presença do Senhor e da palavra de Deus, como disse o salmista Davi. Eu vou guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em o nome santo do Senhor Jesus, eu quero já fazer uma reflexão nesta noite com a palavra do Senhor,
que se encontra lá na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda Timóteo, ou segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos, você aí acompanhe na sua casa, você venha se deliciar com a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porém a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o deles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por tua palavra. Direciona os nossos corações e as nossas mentes, ó Deus, ao entendimento da tua palavra, Senhor. Abençoa aqueles que estão ouvindo a tua palavra, a tua voz nesta noite. Espírito Santo, de uma forma toda especial, graciosa, Senhor, trabalha neste coração, dá entendimento, dai-nos, ó Deus, a alegria e o gozo de experimentarmos mais um pouquinho da tua doce palavra, Senhor, da tua doce revelação que conduz a nossa vida e o nosso coração em triunfos ao teu reino, Senhor. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós falamos, de últimos dias, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar de questões dos últimos dias. E quando nós falamos, ou nos referimos, ou pregamos, estudamos sobre a questão dos últimos dias, ou dos últimos tempos, logo nos vem à mente, logo nos vem à consciência, a questão dos sinais visíveis, os sinais que nós estamos acostumados a falar, a estudar, a compartilhar, que são os terremotos, as pragas, as guerras, etc. e tal, como diz o texto. Mas a pergunta nesta noite é: como é que nós, cristãos, como é que nós possamos suportar, ou como nós possamos superar as pressões desses últimos dias? Como nós podemos superar, suportar essas pressões que os últimos dias estão trazendo às nossas vidas? Porque já então nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, é evidente isso. Por isso, o apóstolo Paulo ele vai trazer essa realidade. Nós muitas vezes nos preocupamos de um sinal de um terremoto, de um tsunami, de algo que está acontecendo, por exemplo, essa epidemia, essa
peste que está por todo o mundo e nós nos preocupamos com a situação econômica, nós nos preocupamos com a nossa segurança, com a nossa saúde, mas vai muito mais além. Há coisas que nós precisamos nos preocupar, há coisas que nós precisamos também compreender e até mesmo saber como lidar com essas questões no nosso dia a dia. E Paulo escrevendo a Timóteo, porque quando ele diz a Timóteo que sobrevirão tempos trabalhosos, ele usa esse verbo como um verbo que dá essa questão do futuro próximo de Timóteo, mas também de um futuro muito distante. E é esse futuro que nós estamos vivenciando, esse presente futuro que nós estamos vivenciando, mas também é o nosso futuro. Muitas coisas vão acontecer. E Paulo, por esse texto, ele alerta Timóteo que quando os tempos do fim chegassem, condições piores haveriam de acontecer, de prevalecer. Certas situações prevaleceriam em graus muito maiores do que Timóteo estava esperando. A pecaminosidade, é isso que Paulo está traçando nesse texto, a pecaminosidade humana encontraria plena e expressões por ações, palavras e pensamento. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Timóteo, nos últimos tempos, a questão da pecaminosidade humana, as ações pecaminosas dos homens vão aumentar e se expressar em graus tão superiores que nós vamos ficar estarrecidos. E é por isso que Paulo diz a Timóteo, orienta Timóteo, consola Timóteo, dá diretrizes a Timóteo para que ele tivesse controle, tivesse base na palavra do Senhor, tivesse base nas suas próprias condutas e conceitos, para que quem olhasse para Timóteo pudesse enxergar em meio a essa expressão tão decadente, pecaminosa, pudesse olhar para homens e mulheres que temem ao Senhor, que mantêm aquele padrão, que mantêm aquela certeza, aquelas bases para a sua vida e exemplo para as demais pessoas. Nós vemos que a prática do dever de gratidão, nós vemos que a prática da honra e respeito e amor ao próximo, Paulo está dizendo, isso vai desaparecer. Jesus mesmo diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. E é esta realidade, é esse futuro que Jesus disse naquele momento que nós estamos vivenciando hoje e vamos entrar em graus maiores. Por isso, irmãos, compete a nós hoje, compete a você, ouvinte da palavra do Senhor, compete a você, irmão, irmã, igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje como cristão, saber resistir com essas pressões que Paulo está dizendo aqui. Nós vemos e entendemos que, diante de pressões, é necessário estar fundamentado. Paulo vai lançar isso a Timóteo. Olha, Timóteo, na verdade você tem que estar fundamentado diante das pressões dos últimos tempos, porque em pressões, em momentos de pressões, é necessário tomar decisões, e as nossas decisões têm que ser decisões sólidas, porque essas decisões vão fazer diferença no nosso futuro, quer próximo, quer longe. Por isso, a palavra de Deus nos orienta nesta noite a nós nos aproximarmos do Senhor, a termos e guardarmos o nosso coração diretrizes da palavra do Senhor, a guardarmos e confiarmos na palavra do Senhor, para que o nosso futuro seja garantido com base na autoridade que há na palavra de Deus, porque até então entendemos que a palavra de Deus ela é o guia, é a regra de conduta e fé para as nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser pautada pela palavra do Senhor, porque isso é a nossa vida é estabelecida pela palavra do Senhor. E se nós queremos ter um futuro garantido, se nós queremos, como diz o apóstolo Paulo, olha, Timóteo, sabe, porém, que nos últimos tempos virão dias difíceis.
difíceis. E para se enfrentar esses dias difíceis, nós precisamos estar pautados na palavra e saber lidar com essas pressões dos últimos tempos. Nós precisamos saber lidar, você precisa saber lidar com essa pressão que você está vivenciando agora, com essa reclusão, com essas coisas que estão acontecendo. Nós precisamos lidar com essas questões. Por isso, a palavra de Deus vai nos dizer lá no Salmo 1 que aquele que medita na palavra do Senhor, ele vai fazer essa símile, esse paralelismo, dizendo que ele é comparado àquele homem, o crente, aquele varão, aquela varoa, aquele homem que ouve e dá crédito à palavra do Senhor. Ele vai ser comparado àquela árvore que está plantada junto a ribeiros de água, ou seja, as suas folhas não murcharão, não cairão, mas eles darão fruto no tempo próprio, e tudo quanto for fazer vai prosperar, diz a palavra do Senhor. Paulo, aqui nesse texto, ele aconselha Timóteo a resistir, a superar as pressões da sua época, assim também como o Senhor nesta noite nos ensina, nos aconselha a como lidar, a superar com as pressões da nossa época, do tempo do fim, a resistir, a superar essas pressões. Então, irmãos, nós temos que lidar com essas circunstâncias, porque Paulo vai dizer aqui que as pessoas dos últimos tempos, elas vão ser tendenciosas a abrir mão de certas coisas, ela vai abrir mão de conceitos, ela vai abrir mão da espiritualidade, ela vai abrir mão da palavra de Deus, ela vai abrir mão do evangelho da graça, ela vai abrir mão de algumas coisas, do seu chamado, até pelo fato da pressão dos últimos dias, ela vai trazer isso ao nosso coração. Por isso nós precisamos resistir, precisamos lidar com essas pressões diárias. Eu não sei o que você está passando, qual é a pressão que você está vivenciando neste dia, nesses últimos tempos. Talvez você esteja dizendo, olha, eu não sei como lidar com essa pressão, eu não sei lidar com essas questões, mas como foi cantado nesta noite, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma e deixa Deus trabalhar em meio a essas pressões, porque Ele conhece todas as coisas. Porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele tem vários motivos para aconselhar Timóteo, porque até então Timóteo, ele era um jovem pastor que estava liderando, estava conduzindo a igreja de Éfeso, e ele precisava lidar com certas questões, a questão da heresia que estava entrando no seio da igreja, ele precisava lidar com as questões sociais da época. Timóteo precisava lidar até mesmo com a questão, pelo fato dele ser jovem e ter muitos cabecinhas brancas, e não, na verdade, não trazer ou dar crédito a Timóteo por ele ser novo, mas Paulo conhecia o coração de Timóteo, Paulo conhecia a perseverança e a fé de Timóteo, como ele diz, olha, a fé que você aprendeu da tua mãe e da tua avó, essa é garantida para o reino de Deus. Eu assino embaixo, ó Timóteo, a tua fé, a tua perseverança e o teu amor pelo Senhor e pela sua obra. E Timóteo, sabendo de todas essas coisas, Timóteo estava pressionado por todas as coisas, mas Paulo também, sabendo que já era o último tempo da sua vida, ele já estava escrevendo uma carta de despedida a Timóteo, porque ele estava vendo que o seu tempo estava chegando ao fim, e ele precisava auxiliar o seu discípulo, o seu pupilo, que agora estava ingressando e tomando rumo nas coisas do Senhor. E Paulo também querendo consolar a Timóteo, também querendo orientar o seu pupilo, o seu discípulo, o qual ele se alegrava muito, e saber que valeu a pena investir na vida de Timóteo. Paulo, ele dá conselhos a Timóteo, ele dá
ele faz um aconselhamento pastoral para que no momento dos últimos tempos Timóteo soubesse lidar com a circunstância. Deus nesta noite quer nos dar conselho, Deus quer te dar conselhos, Deus quer que você entenda as pressões, as tuas pressões cotidianas, o que está acontecendo com a tua vida, para que você descanse e confie na palavra do Senhor. Eu quero trazer aos irmãos, a nós nesta noite, quando Paulo escreve do versículo 2 até o versículo 5, Paulo vai falar de homens. Ele diz: porque haverá homens, haverá pessoas numas condições pecaminosas, que vai trazer certo arrepio para a sociedade, ou certo conforto para a sociedade. Mas Paulo vai declarando no versículo 2, dizendo o seguinte: vai ter homens amantes de si mesmo, vai ter homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, vai ter pessoas ou homens parricidas, matricidas, homens até com aparência piedosa, religiosa, mas Paulo diz: olha, afasta-se destes, porque esse é o cenário que está acontecendo, irmãos. Então por isso que Paulo vai dizendo do versículo 1 ao versículo 5, aconselhando a Timóteo a ele lidar com essas pessoas, porque a questão escatológica para os tempos dos fins não se quer apenas nos grandes sinais de catástrofe que vai acontecer, mas Paulo está orientando a Timóteo a lidar com essa pressão sociocultural, essa pressão relacional, socio-relacional, a lidar com as pessoas, vários tipos de pessoas. E ele vai dizer: Timóteo, são essas pessoas que você vai ter que lidar, são essas pessoas que estão ao nosso redor, são essas pessoas que estão ali trabalhando conosco, são essas pessoas que estão até mesmo dentro das igrejas, são essas pessoas que estão nos nossos convívios sociais. Mas Paulo diz para Timóteo da seguinte forma: Timóteo, você vai lidar com essas pessoas, você vai deparar-se com essas pessoas, mas você vai ter que ser diferente. Você vai ter que ter atitudes diferentes, não só porque você é crente, mas porque você possui uma identidade espiritual, porque você pertence ao reino dos céus, porque o teu Senhor não é mais o Senhor das trevas, mas é o Senhor da luz, porque o teu Senhor é aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar salvação e te dar uma herança eterna. Por isso eu quero trazer nesse primeiro conselho de Deus para as nossas vidas, para nós termos cuidado, saber lidar com essas pressões do nosso dia a dia, que é evidente. Um dos conselhos que Paulo deu a Timóteo, dentre vastos conselhos, foi tomar cuidado ou resistir à inversão de valores morais, naturais e espirituais. Versículo do 1, do 2 até o 5. Porque quando ele vai citar esse tipo de conduta, Paulo está se referindo à inversão de valores, a inversões de valores, a inversão de valores espirituais, porque até então ele vai citar a falsa piedade. E é por isso Paulo está tratando sobre o status quo, o status do crente, a vida do crente. Tanto é que Paulo vai escrever lá em Efésios, no capítulo 2, dizendo o seguinte: olha, quanto ao trato passado, você deve se despojar da velha criatura, você deve despojar do homem passado, do homem carnal, do homem, aquele que traz essa pecaminosidade. Talvez hoje alguém possa até, ao me ouvir dizer: esse discurso é um discurso moralista, é um discurso religioso, né? O mundo vai dizer isso, que esse discurso é um discurso moralista e religioso. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos garante que para Deus não existe dois pesos, não existe duas balanças, porque para Deus pecado é pecado, para Deus justiça é justiça e injustiça é injustiça. E nós temos esse Senhor das nossas vidas, ou seja, Deus não vai ter o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, mas Deus vai agir com justiça e medida, segundo a sua justiça.
O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 19, Pedro vai dizer: olha, que glória terá se vocês forem maltratados, se vocês sofrerem por pecados ou por ser malfeitores. Pedro vai dizer: não tem nenhuma glória nisso. Mas quando vocês sofrerem, forem perseguidos, maltratados, esbofeteados, ele usa esse termo lá, pela justiça, pela uma consciência em Deus, Pedro vai dizer que Deus se alegra com esse tipo de atitude. Deus se alegra quando nós não trocamos os valores, quando nós não abrimos mão dos valores que já está edificado na nossa vida. Deus se alegra quando um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente não abre mão daquilo que já está no seu coração segundo Deus. Porque, irmãos, nós olhamos para a sociedade de hoje, assim como Paulo, assim como Pedro, eles olharam para a sua sociedade, assim como nós olhamos para a nossa sociedade hoje, nós podemos ver que as bases estão ruídas, estão se ruindo cada vez mais, os valores estão trazendo, os valores inversos estão denegrindo a família, quebrando a família, e nós sabemos que a sociedade, ela só pode se segurar, só pode se firmar quando esses valores estiverem balizados. Mas nós olhamos para uma sociedade que está desvalorizando os valores, aquilo que Deus, ou aquilo que nós temos como verdade em Deus, ou aquilo que nós somos como natureza verdadeira. Isso está sendo desvalorizado e as famílias estão em decadência. Hoje o pecado é relativo, o adultério é relativo, a fornicação é relativo, todas as coisas são relativas, até a verdade é relativa. Mas Paulo, quando nós lemos no versículo 10 desse mesmo capítulo 3, Paulo vai dizer: tu, porém, tens seguido a minha doutrina e o meu modo de viver. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você vai se deparar com essas pessoas, com essas qualidades, com esses defeitos, com essas questões, essas ações pecaminosas, mas eu quero, Timóteo, que você olhe para o que você tem aprendido, aquilo que você tem visto em mim e nas outras pessoas que mantêm os valores reais da sua vida, que não troca e não abre mão dos seus valores. Por isso que ele diz: tu, porém. E Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: você vai ficar rodeado dessas pessoas, você vai ter contato direto com essas pessoas, e elas vão agir desta maneira, sem valores, sem princípios, vão invalidar os valores, vão trocar os valores naturais, morais e espirituais. Mas tu, porém, olha para aqueles que têm valores, aqueles que realmente não faz barganha com a palavra e nem com Deus, mas guarda os valores da palavra do Senhor. Então Paulo está falando de valores naturais e espirituais que não podem ser negociados. Nós não podemos negociar os valores, nem a palavra de Deus, e muito menos a nossa fé. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mesmo diante das pressões mais intensas na nossa vida. Deus nos reúne aqui para dizer para você: você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Você não pode abrir mão dos seus valores, da palavra de Deus, da fé, daquilo que Deus tem para a sua vida, mesmo que você seja pressionado, esmagado. Deus diz para nós nessa noite: não abra mão, não negocie, não faça barganha, mas tome posse daquilo que Deus tem para você, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, porque quando nós, segundo Paulo, quando nós
guardamos, quando nós não invertemos os valores, quando nós não nos deixamos pressionarmos por esses falsos valores ou esses valores invertidos que a sociedade impõe para nós, Paulo vai dizer que isso agrada, a palavra de Deus vai dizer que isso agrada ao coração de Deus, isso alegra ao coração do nosso Deus, ou seja, vão agir assim, vão fazer isso, mas eu prefiro agradar o coração de Deus. Porque tem muita gente, até muitos crentes que estão agradando o coração dos homens, querem agradar os corações dos homens, e quebra e inverte os valores. Não tem nada não. Não, isso pode, não tem importância, isso não vai causar peso. Mas se nós queremos agradar o coração de Deus, nós vamos ter que desagradar muitas pessoas. Nós vamos ter realmente que sofrer pressões por causa desse tipo de pessoas. É por isso, irmãos, quando nós lemos, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, nós vamos ver a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja que vivia num centro cultural grega, onde os valores eram totalmente inversos. Mas era uma igreja que mantinha e não abria mão dos valores que tinha em seu coração. Ou que dizer de Esmirna, que era uma igreja que estava imersa numa comunidade riquíssima. Mas, no entanto, ela não se deixou corromper pela riqueza obscura dessa cidade, deste lugar. Mas ela guardou os valores e preferiu ser pobre, a ponto de Jesus se manifestar, mandar uma carta elogiando, dizendo: olha, tu diz que diz que muitos dizem que são ricos. E ela era uma igreja que preferia, na verdade, assumir essa pobreza. E ela diz: olha, eu sou pobre. Jesus diz: olha, você diz que você é pobre, mas eu digo que você é rica. Por quê? Porque você não abriu mão dos valores que é essencial para a tua vida, para suportar as pressões do dia a dia. É por isso, irmãos, que Paulo ele vai dizer lá no versículo 9, olha, esse tipo de pessoa, Paulo assegura que os tais que invertem os valores, eles não irão bem, eles vão de mal a pior. Logo, logo a casa vai cair, como diz o ditado popular. Ele vai dizer no versículo 13, mas os maus e enganadores irão de mal a pior. Eles vão enganar e vão ser enganados. Mas Paulo diz para Timóteo: tu, porém, você deve desviar, ser diferente, não se amoldar aos mesmos costumes, não se entregar a essas mesmas pressões libertinosas que acontecerão nos últimos tempos. Tu, porém, será difícil. Aí quando nós lemos a palavra do Senhor para aqueles que mantêm os valores, os princípios, de acordo com a palavra de Deus, aí Deus vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, ele vai dizer: eu honro aos que me honram. Então vale a pena, irmãos, nós mantermos essa fidelidade, essa verdade diante de Deus e diante dos homens, porque Paulo vai dizer no versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu de mim, que você aprendeu da sua mãe, da sua avó, a fé que está no teu coração. No segundo conselho que Paulo traz a Timóteo, ele vai dizer: olha, Timóteo, nos últimos tempos, no versículo 8, você tem que resistir também às pressões, da corrupção da verdade e da fé. A corrupção da verdade e a corrupção da fé, porque ele vai citar no versículo 8, dizendo: olha, Timóteo, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E Paulo diz aqui: olha, você precisa resistir, Timóteo, à corrupção da verdade e da fé.
Porque Paulo usa o exemplo de Janes e Jambres, que eram, na verdade, profetas, ou eram homens ali no tempo de Faraó, quando Moisés chegou para fazer aqueles milagres, para anunciar a verdade de Deus, os juízos de Deus. Eles eram magos egípcios que estavam ali acompanhando a verdade de Deus, a palavra de Deus, os sinais de Deus, e eles resistiram à verdade, resistiram à fé e manipularam a verdade e a fé, tentando manipular a verdade e a fé, a ponto de não só manipular e resistirem em si mesmo, mas manipularem para si mesmo e para os demais que estavam ouvindo a verdade e vendo os sinais de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos garante que Deus age a favor do homem e da mulher que verdadeiramente guarda a verdade, que não tem a verdade como corrupta e a fé na sua corrupção, mas guarda a verdade. Eles corromperam, e o mundo com seu sistema quer corromper a verdade, quer relativar a verdade, relativar a fé, mas também quer descredibilizar o evangelho, assim como eles. Por isso, irmãos, nós precisamos agradar ao coração de Deus. Nós precisamos agradar o coração de Deus com a verdade e com a fé, e não torná-las inverídicas ou trilhar o coração daqueles que querem trazer essa descrença ao nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus, primeiro para os judeus e depois para o grego. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, é poder de Deus para as nossas vidas que cremos no Senhor. A palavra de Deus é poder de Deus que assegura os nossos valores diante dos homens, diante de uma sociedade. Para nós finalizarmos, Jesus, ele disse lá em João, capítulo 8, versículo 32, ele disse: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E que verdade é essa que Paulo e Jesus está dizendo? E que verdade é essa que Paulo diz a Timóteo? E que verdade é essa que Jesus diz para os seus discípulos? Ou seja, a verdade humana que tem que prevalecer. Mesmo distante daqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas que seja verdadeiro como humano, como pessoa no seio da sociedade. Tem que ser verdadeiro, e Deus ama a verdade no íntimo, como disse Davi, escrevendo o Salmo 51. Ele diz que Deus ama a verdade no íntimo, e no oculto ele expressa a sabedoria ou dá sabedoria. Então Deus ama a verdade, independente se é cristão, independente se conhece a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, que sejamos verdadeiros. Que todos nós, porque Deus ama a verdade quanto à palavra escrita, que tem poder libertador, como Jesus disse. A verdade quanto o verbo encarnado, que Jesus diz a sua presença real e relacional com as nossas vidas. A verdade quanto a sua obra, a obra de remissão, a sua morte e a sua ressurreição lá na cruz. Essa é a verdade que liberta a vida do pecador, que traz salvação ao pecador e o encaminha ao caminho perfeito, ao caminho da verdade, ao caminho da vida, ao caminho da esperança, ao caminho da fé. Aleluia. Por isso, Paulo diz no versículo 10: tu porém, você porém que está me ouvindo nesta noite, você que está ouvindo a palavra de Deus, você porém, não inverta os valores, mas ande pela palavra do Senhor, confie na palavra do Senhor. E Paulo diz: tu porém, Timóteo, não siga a inversão de valores naturais, morais e espirituais, pois tem seguido a minha doutrina e meu modo de viver, porque Deus se alegra, Timóteo,
Porque Deus se alegra com você, meu irmão, quando você não abre mão dos valores, quando você não abre mão da palavra de Deus, quando você não abre mão dos conceitos da palavra do Senhor, quando você não abre mão dos mandamentos da palavra do Senhor, quando você não abre mão de nada daquilo que é relacionado ao Senhor na tua vida. Paulo diz: tu, porém, resista à corrupção da verdade e da fé. Quando alguém, meu amado, minha amada, quiser com palavras, com filosofias ou outro evangelho corromper a verdade, a palavra e a tua fé, Paulo vai dizer: tu, porém, não. Confia naquilo que já está enraizado no teu coração, porque ele vai dizer: mas siga o exemplo da minha intenção e da minha fé. Que nós, irmãos, no meio dessa geração má, adúltera, corrupta, sejamos luz para os gentios, sejamos o sal que Jesus diz: vocês são a luz e o sal da terra. Que nós possamos, irmãos, não abrir mão do direito que Deus nos deu através de Jesus Cristo, da herança celeste. Não abrir mão dos nossos ministérios, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não abrir mão dessa grande obra a qual Deus nos comissionou por Cristo e em Cristo Jesus. Não abrir mão da unção do Espírito de Deus nas nossas vidas por causa do flerte ao pecado. Não abrir mão da santidade de Deus na nossa vida, não abrir mão do agir e operar de Deus na minha vida e na tua vida, não abrir mão do chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida, por causa de coisa, por causa de ações, por causa de pessoas, mas nos entregarmos totalmente ao Senhor, deixarmos Deus usar a nossa vida como exemplos para uma sociedade, a verdadeiramente fazer toda a diferença no meio em que nós estamos vivenciando. Não sermos influenciados, mas sermos influenciadores de cristãos, de pessoas que são, embora terrena, mas que são cidadãos dos céus. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra e lembre-se: tu, porém, és do Senhor. Tu, porém, tens o Espírito de Deus. Tu, porém, conheces a palavra do Senhor. Tu, porém, tens um relacionamento com Deus. Tu, porém, tens um relacionamento com Jesus Cristo. Tu, porém, tens o Espírito Santo que habita em ti. Então, aproveite tudo isso. Pegue tudo isso e sirva ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu empenho, mesmo sofrendo todas as pressões que o mundo possa dar, possa oferecer, mas sirva ao Senhor. Eu quero já chamar todo o grupo de louvor, pessoal aqui. Vamos adorar o Senhor nesse último cântico. Você aí na sua casa, adore ao Senhor. Celebre ao nome do Senhor nesta noite. Nós estamos distante, cada um na sua casa, mas você é a igreja do Senhor. O Espírito de Deus está em você, a unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre eles aqui também está sobre a tua vida. E nós possamos adorar, que você possa adorar ao Senhor nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, fique com essa palavra para a glória do Senhor Jesus. nós temos a vitória.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Queremos Você pode adorar aí na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira. Pode adorar o Senhor. Diga que o Senhor é grande. Aleluia. Nossa vida, Confiamos em teu infinito amor. Confia nesse infinito amor. pois só tu és o Deus eterno sobre Toda a terra e céu. Adore ao Senhor. Confie no seu amor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer Então engrandeça aí onde você está. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declara aí na tua casa. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Confiamos, Senhor. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. E céu. Recebe a nossa adoração, Senhor. Teu nome seja glorificado, Senhor. E Teu nome seja, ó Deus, engrandecido, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Bom é adorar ao Senhor. Bom é sentir a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lembrar aos irmãos, a você que está me ouvindo nesta noite, que quarta-feira, às 19h30, também nós teremos o nosso culto online. Então eu te convido a você participar, para ouvir mais uma porção da palavra do Senhor, para adorar juntamente conosco ao grande Senhor e Rei das nossas vidas, da tua vida. Quero também convidar a você no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, concernente e com assuntos escatológicos, né? Apocalipse, estamos estudando o livro do Apocalipse. Então eu te convido a você a vir a assistir a palavra do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor. Fique conosco, né? Esteja conosco e receba a palavra do Senhor em nome santo do Senhor Jesus. Receba a cura do Senhor, receba a restauração do Senhor, receba a libertação do Senhor aí na tua casa, em o nome santo do Senhor Jesus, porque eu creio na presença do Senhor. Eu creio que neste momento o Senhor pode visitar a tua vida, pode trazer cura, restauração. Talvez você não precise de uma cura física, precise de uma cura interior. O Espírito de Deus é poderoso, o Espírito do Senhor, Ele tem poder de convencer, de curar, derramar bálsamo sobre a tua ferida, porque Ele é aquele que sara, Ele é aquele que cura,
Ele é aquele que liberta. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo por esse período de adoração ao Senhor. Nos despede na tua santa paz. Ó Deus, abençoa, Pai, ao meu irmão, à minha irmã, a esse homem, a esta mulher, a este jovem, a este adolescente que ouviu a tua palavra, que está ouvindo neste momento a oração. Senhor, que ele possa crer na tua obra sobre a tua vida. Talvez, Senhor, ele está orando comigo agora dizendo: ah, Deus me abandonou, o Senhor não olha mais para mim, eu estou distante da casa do Senhor. Ah, Senhor, visita ele, visita ela agora com a tua unção, com o teu poder, e, ó Deus, testifica o teu amor no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor, para a glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos porque cremos no poder da palavra do Senhor, cremos no poder e ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com as nossas famílias, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. E todos nós que cremos, nós declaramos amém. Deus abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus.